Quando lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, é muito importante entendermos primeiro como era a cidade no século I, porque Paulo não escreveu suas cartas no vazio. Ele estava respondendo aos problemas reais de uma igreja inserida dentro de uma cultura específica. É verdade que Corinto era uma das cidades mais impressionantes, influentes e problemáticas do mundo grego-romano. Depois de ter sido destruída pelos romanos em 146 a.C., a cidade foi refundada por Júlio César em 44 a.C. como uma colônia romana. E, em poucas décadas, Corinto voltou a se tornar uma das maiores cidades, um dos maiores centros urbanos do Mediterrâneo. Ela ficava numa posição estratégica no istmo que ligava o norte e o sul da Grécia. Isso fez da cidade um verdadeiro eixo comercial entre o Oriente e o Ocidente. Corinto possuía 2 portos principais. O primeiro era Laqueu, voltado para o lado oeste, conectando com Roma, Itália e o Mar Adriático. O segundo era Cencreia, voltado para o leste, conectado com Éfeso, Síria, Ásia Menor e Egito. Inclusive, Cencreia aparece no Novo Testamento, em Romanos 16, quando Paulo menciona Febe, serva da igreja daquela região. Essa posição geográfica transformou Corinto numa cidade portuária, extremamente movimentada. Navios, mercadores, soldados, viajantes, escravos, filósofos e peregrinos religiosos passavam constantemente por ali. Por isso, Corinto era uma cidade profundamente cosmopolita. Ali você encontrava gregos, romanos, judeus, egípcios, sírios, asiáticos, africanos do norte, comerciantes italianos, marinheiros de várias regiões do Império e pessoas vindas praticamente de todo o Mediterrâneo. Era uma verdadeira Babel cultural. O idioma principal era o grego koiné, mas o latim também era muito presente por causa da administração romana. Além disso, era possível ouvir o aramaico, hebraico e diversos dialetos regionais. Isso ajuda até a explicar por que Paulo dá tanta importância à inteligibilidade no culto em 1 Coríntios 14. Ele diz: se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. A igreja estava inserida num ambiente multilingüe e multicultural. Mas não era apenas diversidade cultural. Corinto também era uma cidade marcada por pluralismo religioso. Havia templos dedicados a vários deuses. O mais famoso era o templo de Afrodite, deusa do amor e da sexualidade, localizado no Acrocorinto, a fortaleza elevada acima da cidade. Também existiam templos de Apolo, Poseidon, Asclépio, Deméter, Hera, além de cultos orientais como Ísis e Serapis. E, como colônia romana, Corinto também possuía culto imperial ao imperador. Ou seja, a idolatria fazia parte da vida cotidiana da cidade. Sacrifícios pagãos, procissões religiosas, banquetes em templos e festas cultuais eram normais. Agora, perceba como isso ilumina as cartas de Paulo. Quando Paulo fala sobre carnes sacrificadas a ídolos em 1 Coríntios 8 a 10, ele não está discutindo uma questão teórica. Aquilo fazia parte do cotidiano social e econômico da cidade. Muitos encontros comerciais e sociais aconteciam dentro de ambientes religiosos pagãos. Da mesma forma, quando Paulo manda os cristãos fugirem da prostituição em 1 Coríntios 6, ele está confrontando uma cultura famosa pela imoralidade sexual. Inclusive, existia um verbo no mundo antigo derivado do nome da cidade, o verbo grego corintianizar. Esse verbo significava viver de maneira dissoluta, entregue aos excessos sexuais e à devassidão. Corinto tinha fama internacional de luxúria e permissividade moral. E isso explica por que Paulo precisa insistir tanto em santidade sexual, pureza do corpo e disciplina moral. Mas há outro elemento muito importante. Corinto era também uma cidade extremamente competitiva socialmente. Era uma cidade rica, dinâmica e cheia de oportunidades econômicas. Pessoas iam para Corinto buscando ascensão social, riqueza e prestígio. Por isso, a cultura da cidade era marcada por ostentação, status, retórica sofisticada e competição pública.
E, novamente, isso aparece diretamente dentro da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo combate os partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A mentalidade da cidade havia entrado dentro da igreja. Em 1 Coríntios 11, vemos ricos humilhando pobres durante a ceia. 1 Coríntios 12 a 14, vemos competição por dons espirituais. Em outras palavras, a igreja de Corinto era quase uma miniatura do mundo grego-romano. Havia ricos e pobres, escravos e livres, judeus e gentios, romanos e gregos, pessoas cultas e pessoas simples. E Paulo tenta ensinar como o evangelho forma um só corpo por meio de uma sociedade fragmentada. Por isso, entender Corinto é essencial para entender as cartas paulinas. Paulo não estava escrevendo para uma comunidade isolada do mundo. Ele estava pastoreando uma igreja localizada numa metrópole cosmopolita, comercial, multicultural, sexualmente permissiva e religiosamente pluralista. E talvez seja exatamente por isso que as cartas aos Coríntios continuam tão atuais hoje. Porque o mundo moderno também é cosmopolita, também é pluralista, também é moralmente confuso, também é obcecado por status, poder e identidade. E assim, como no século I, a pergunta continua sendo: como viver como Igreja de Cristo dentro de uma cultura que constantemente tenta moldar os cristãos segundo seus próprios valores?